MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa o assunto é política, pesquisa e negacionismo. Isso mesmo. Será que você acredita nas pesquisas? Ou se você não acredita, qual é o preço que você acha que paga por conta disso? Eu trago aqui um expert nisso, alguém que empreendeu nessa área, que leva isso muito a sério, mas também tem toda uma bagagem de história na política. Eu converso com o Tony Ueno e se eu fosse você, ficava no vídeo. Tony, obrigado pela vinda aqui, feliz de ter você na MS Dia. Tem alguém para poder a gente falar de pesquisa, falar de política, você que é um cara que entende muito desse meio. Então é excelente ter você aqui para isso, ainda mais nesse ano terrível, né? Esse ano agitadíssimo que foi 2022. O ano de eleição presidencial, de governo, é uma eleição que há muitas discussões, né? É disputa para deputado estadual, federal, senado. E a democracia, ela proporciona isso, a discussão, né? A democracia é isso. É eu não concordar com você, mas ao mesmo tempo saber fazer com que aquilo que a sua ideia transmite eu possa estar absorvendo alguma coisa e assim contribuir para o desenvolvimento e a melhoria, né, do nosso país, da vida das pessoas. Na verdade, assim, claro, existiu uma polarização, uma eleição muito disputada. Mas a democracia em si ela é sempre agitada. Né? Uma eleição para síndico, ela é pesada, ela é difícil. Uma eleição para um clube, se tiver outra chapa, é difícil. Uma eleição para vereador, dizem que é a eleição mais difícil do mundo. Né? Você chegou a ser candidato a vereador também. Nunca é uma coisa simples, né? Não, eu disputei 2 eleições em Campo Grande, perdi as 2. Por pouco, por muito? A primeira eu fiquei por 200 votos, fiquei primeiro suplente do meu partido. Aliás, segundo suplente, e em 200 votos, segundo suplente, então o voto também foi muito bem votado. Isso, aí em 2008, eu fiquei primeiro suplente, tive 3.070 votos em Campo Grande. Hoje você entrava fácil. Hoje entrava fácil, né? E aí nós fomos para a PEC dos vereadores, fiquei 1 ano em Brasília, e mudamos a Constituição, o artigo 29 da Constituição, eu escrevi a própria punho. Na época, colocamos o senador Walter Pereira para ser o relator. E aí nós conseguimos votar no Senado, depois na Câmara. E mudamos a Constituição. Foi quando se ampliou o número de vagas de vereadores em Campo Grande, de 21 para 29. Foi através dessa PEC que teve cidade do interior, que tinha 13, passou até 15. Exatamente. Tudo mais. Que é o que melhora a representatividade. Né? Você ter poucos vereadores, a cidade crescendo do tamanho que estava, acho que era... Na época, a mídia só deu ênfase à questão que aumentou o número de vereadores, mas nós mexemos no repasse. Né? Aonde era 7 caiu para 6% da receita do município, aonde era 6 caiu para 5, aonde era 5 caiu para 4,5%. Para não ter um impacto no orçamento. Exatamente, diminuiu os repasses. Pra você ter uma ideia, em 2010, economizou-se R$1 bilhão no repasse do Executivo para o Legislativo Municipal em nível de Brasil. Então, ao longo, já estamos aí de 14 anos, né, 2008, né, já economizou-se mais de 14 bilhões de reais no valor da época. Uma articulação importante. Isso pré a época de você ter montado o Instituto Ranking. Exatamente. E na época foi interessante porque nós fomos o primeiro movimento em nível nacional a utilizar as redes sociais. Na época era o Orkut, né? Orkut. Tinha... E você estava nessa mobilização da PEC dos vereadores, pelo Orkut você conclamava a atenção da população. Eu mobilizei 10 mil suplentes vereadores em todo o Brasil. Eu andei praticamente em todos os estados da federação. Tinha um representante de São Paulo e outro lá de Brasília. E junto nós mobilizamos 10 mil suplentes de vereadores em nível de Brasil. Chegavam suplentes de vereadores de carona, a pé, chegava suplente de vereador de jatinho, né, empresários que queriam o mandato. Então foi algo muito... E muita gente você pescou pelo Orkut. Exatamente. E também pelo Hotmail, né? MSN, né? MSN. Foi muito legal, uma experiência incrível. Para mim foi uma faculdade. Aliás, falando em faculdade... Tudo muito menos imediato do que hoje, né, Tony? Exatamente. Eu, por exemplo, eu comecei a mexer com política quando tinha 12 anos de idade. Eu participei de uma campanha
de uma pessoa que inclusive mora em Campo Grande, que é o Rivalmir Fonseca de Souza, foi prefeito de Itaporã, eleito pelo MDB, na época PMDB, em 1982. Foi a primeira eleição que eu participei. Ou seja, há 40 anos atrás. Exatamente. E por gostar tanto de política, eu me formei na área, né? Sou formado em ciências políticas, com pós-graduação em gestão pública e gerência de cidade. Então, quando fala, poxa, você mexe com pesquisa. Não, eu não sou simplesmente um dono de instituto de pesquisa, eu sou formado na área. Então, eu falo, não sou somente por achismo ou por que alguém... Oportunismo, ou porque quis entrar nesse ramo, que não deve ser um mercado fácil também. Não. Você vê que desde os anos 60, quando George Gallup, né, que foi um dos grandes influenciadores dos Estados Unidos, a mexer com as pesquisas presidenciais americanas, de lá para cá mudou-se muito mais. A metodologia é a mesma, né? Que é a entrevista de pessoas por sexo, religião, escolaridade, raça, enfim, por renda. Então você faz todo um planejamento, faz as pesquisas. Esse seu começo que você fala assim, lá em Itaporã, né? Aos 12 anos de idade na política, como que foi? Você participou da campanha? Eu era moleque, né? Então nós íamos para a rua pedir voto para alguém que na época era do PMDB, que era uma pessoa simples, que não tinha mínima chance de ganhar uma eleição. Assim que é bom, né? E ganhamos a eleição. Ele morava lá na Coab, o Rivalmir Fonseca de Souza, até aproveito para mandar um abraço para ele, tem uma admiração muito grande para ele. E depois eu participei de uma eleição aqui em Campo Grande, foi a primeira eleição do Dr. Antônio Cruz. Também foi uma eleição vitoriosa, que ninguém acreditava, e ele se tornou vereador de Campo Grande. E então para cá não paramos mais, né? E você é a favor da eleição ser a cada 4 anos ou você acha interessante esse método a cada 2 anos? O bom de ser a cada 2 anos é que você reajusta muitos problemas, né? A democracia ela tem que ser discutida continuamente. A democracia ela é um melhoramento daquilo que você pode aperfeiçoar. Então você vai aperfeiçoando. Então a cada 2 anos você renova, né? Tanto que a cada 4 anos no Congresso Nacional, no Senado, renova-se 70% e depois 30%. Isso por quê? Para que as ideias e os novos argumentos que vão surgindo e discutir os problemas da sociedade, ele não pode parar. Então, na verdade, a democracia é uma construção contínua. Tudo vale a pena. Qualquer tipo de protesto, qualquer tipo de reivindicação, qualquer tipo de ideia. Então você vai aproveitando aquilo que se encaixa de melhor e aquilo que vem para construir de melhoria para a sociedade. Agora, nessa visão que é interessantíssima, né, de você, de um apaixonado pela política e pela democracia e todas as suas transformações nesse mundo moderno, nesses últimos anos, de todo mundo tendo muito acesso à rede social, de todo mundo discutindo mais a política, né, tentando participar de alguma forma, nas mesas das casas, no futebol, né, ali na resenha, acabava entrando no assunto político, muito também por conta dessa polarização que acabou virando a partir do Bolsonaro, veio também junto o questionamento aos institutos de pesquisa, à imprensa e tudo mais, como se qualquer fonte de informação oficial não fosse a ideal. Mas né? É legítimo. Como que foi para ti também enfrentar tudo isso? Porque às vezes nem sempre todo mundo vai concordar com o resultado de pesquisa, né? Sempre vai ter alguém que vai ficar, né, não feliz. Claro. Mas assim, de certa forma, quando uma boa parte da camada da sociedade passa a ecoar isso como um discurso ortodoxo e contínuo, olha, pesquisa não, e hoje em dia deve ter pelo menos 1/4 da população brasileira que é dessa forma, é complicado, né? Porque chega na hora do voto, vai vencer quem convenceu mais gente e vai vencer quem teve mais aliança. Geralmente é assim, né? Mas a política é lá desde o princípio, né? Vamos lá no tempo de Jesus, né? E que também diz, só acredite se eu ver, né? Só se eu tocar. Convencido, né? Só se eu tocar nos cravos, aí eu vou acreditar que era Jesus. Então, muitas vezes as pessoas não acreditam em pesquisa. A gente costuma até brincar, né? Que pesquisa é igual horóscopo. Ninguém acredita, mas sempre dá uma olhadinha lá. É verdade. Então, vale a pena. Agora, existem vários institutos e existem pessoas sérias. Eu sempre digo assim, o cartão de visita de um instituto é os seus acertos. Se ele não acerta, então você tem que descartar. Ou seja, é muito pressionado também. Exatamente. Você é obrigado a estar bem perto do acerto, de certa forma. Mas se o instituto de pesquisa não acerta,
Então, poxa vida, então para alguma coisa ele está servindo. Então nós temos bons institutos em nível de Brasil. Eu costumo sempre dizer que o Instituto Paraná é um excelente instituto, né? Aqui no estado nós temos bons institutos. Perdemos um companheiro, um amigo que eu tinha uma inspiração muito grande por ele, que era o Catanante, do IBRAP. Infelizmente, ele, pela pandemia, nós perdemos ele. Para mim era uma referência, né? Mas eu sempre falo, eu leio muito, eu pesquiso muito, eu não simplesmente colho os dados da rua, eu estou olhando de uma forma geral. Eu tenho que pensar como o eleitor. Então, saber o que o eleitor está imaginando daqui 15 dias, daqui um mês, daqui um ano. Que tudo é muito dinâmico, né? Muda muito. Por exemplo, assim, se a gente for olhar para trás é fácil, né? O difícil é olhar para frente, às vezes como um estudo estatístico vai fazer isso a partir do que a população diz. Mas olhando para trás, você tem uma eleição em Mato Grosso do Sul que o vencedor, ele começou em último colocado. Aí ele tinha lá uma taxa de rejeição baixa, mas ninguém conhecia ele. Sim. E você tinha lá um líder de pesquisa que ele fica líder, mas ele não vai para o segundo turno. E no segundo turno você tem uma virada do segundo colocado para o primeiro. Ou seja, tudo isso é um enredo muito complexo também, né? Sim, mas veja bem, a pesquisa que nós divulgamos, a gente chama de pesquisa espelho. É aquilo que a população vê. Mas nós temos as pesquisas qualitativas e quantitativas internas. Que isso conta muito também. Exatamente. Então, vamos dar um exemplo. E nas eleições agora de 2022, eu fiz 181 pesquisas. 181. É muita coisa. Eu divulguei... Ou seja, é quase entregar uma pesquisa a cada... Por cada dia. 2 dias. Cada 2 dias. Cada 2 dias. Então, assim... Mas as pesquisas internas, que não são divulgadas para a população, aonde você enxerga muita coisa que você não pode repassar para o seu adversário. Então, nós temos pessoas que contratam essas pesquisas ou que acabam pedindo informações daquilo que a gente levanta. Vou dar um exemplo. Nós fizemos pesquisa para pré-candidatos a deputado estadual, federal, que depois viraram candidatos, senadores. Nós fizemos pesquisas para candidatos a governo. Em nível nacional, nós fizemos pesquisa para partidos políticos. Em nível nacional, eu fiz mais de 30 pesquisas. E muitas pessoas não sabem, mas partidos nos consultavam em nível nacional para saber como é que estava Mato Grosso do Sul. E nós vimos a sequência de erros de vários candidatos, tanto aqui para governo aqui no estado, como a candidatos a presidente. Vou dar um exemplo. Na hora da escolha do vice do Bolsonaro, ele errou. Na hora da escolha do vice do Lula, ele acertou. Isso conta, né? Porque assim, foi tudo apertado o resultado. Exatamente, na polarização, isso é fundamental. Por quê? Veja bem, o Lula ele precisava do voto aqui de São Paulo e também dos votos das pessoas do centro-direita. E o Alckmin ele se encaixava. Quando o Alckmin é anunciado como vice do Lula, muitos petistas deixaram de votar no Lula. Mas a gente chama de perdas e ganhos. Ele mais ganhava do que perdia. Quando o Bolsonaro ele cria aquela opção, dizer, não, o meu vice tem que ser uma pessoa da minha extrema confiança, um general, militar, tudo bem. Ele estava tentando preservar ali um espaço dele. Mas o vice do Bolsonaro tinha que ser do Nordeste, porque é onde ele não tinha inserção maior. Então ele começa a perder aí. Aqui no Mato Grosso do Sul, o líder de pesquisa, ele não lançou candidato ao Senado. Ali o André Vitinelli começou a perder a eleição. E muitas vezes o candidato não percebe isso. Que conta muito para poder motivar os deputados, né? E a militância então, também. A chapa forte. Aonde o Riedel escolheu? Escolheu a Tereza Cristina, alguém muito forte. Uma bancada de candidatos, na época eram pré-candidatos a deputados estaduais e federais, muito forte. O contrário não tinha candidatos fortes a deputado estadual e federal, como a Rose Modesto. Então você começa liderando uma pesquisa, mas a tendência de você não chegar é muito grande. Por quê? Porque você vai cansar, é como uma maratona. Mas no meio de tudo isso... Você vai cansando e o eleitor vai percebendo que
O outro candidato tinha uma estrutura melhor. E outra, o Riedel e o próprio Contaro não tinha rejeição. Contou muito nessa eleição. Nossa, muito. O eleitor ele queria algo novo, isso já aparecia nas qualitativas. E eu acredito que tanto a chapa do André Pettinelli, como da Rose e dos outros candidatos, eles fizeram pesquisas, né? Mas muitos não fizeram. Agora, Tony, bom, você conheceu o Marquinhos, você chegou a trabalhar na prefeitura também. Sim. O Marquinhos, acontece com ele uma coisa incrível para a história política de Campo Grande, porque em dezembro de 2021, ele estava na 14 como um popstar no Natal, sendo ovacionado, cumprimentado, muito bem visto. Claro que de ser um prefeito muito bem avaliado para virar um governador tem uma curva enorme. Sim. Mas ele tinha um caminho popular muito grande, né? Depois, na campanha, independente da questão do escândalo lá, desidrata demais. É muito também pelo fato dele não representar mais o Novo naquela altura? Sim, o que aconteceu especificamente com o prefeito? A culpa não é dele, mas você tem um eleitor revoltado com a crise pós-pandemia, que ele quer coisa nova, que nem você falou, coisa nova. Ah, já ouvi esse nome, eu não quero mais. O Marquinhos, especificamente sobre o Marquinhos Trade, foi feito um trabalho, por exemplo, em 2016, para ele se tornar prefeito de Campo Grande. Em 2018, ele ajuda o Reinaldo. Decisivo, né, naquela chegada. Foi muito importante. Em 2020, foi feito um acordo para que o PSDB não lançasse uma candidatura. Mas ali o Marquinhos já começou a perder companheiros. Por quê? Nos bastidores, tinha-se a certeza que o vice do Marquinhos seria alguém do PSDB, já pensando em 2022. Ele fugiu disso. Então ele começou a perder companheiros. Ele se reelege em 2020 e dispensa vários companheiros. Em time que está ganhando não se mexe. E ele desfez de alguns companheiros. Por exemplo, eu também fui uma das pessoas que ele simplesmente dispensou. Que veio uma vitória fácil naquela eleição. E por sem motivo. Fizemos um excelente trabalho na ouvidoria de Campo Grande. Daqui a pouco a gente vai entrar nisso. Até hoje. O trabalho como desbravador, né? Exatamente. O que a gente fez lá ficou pro resto da vida, né? A plataforma Fala Campo Grande, o telefone 156, enfim. Mas ele dispensa alguns companheiros fundamentais que ajudaram ele a chegar em 2016 e 2020. Eu vou dar um exemplo, o Gildo. O Gildo, um profissional na área de marketing, dele, né, no caso, que conhece Campo Grande profundamente. Então, nós ajudamos a construir o Marquinhos em 2016 e 2020. E ele dispensou o Dante, o Gildo, o Tony, a Laura do Amaral e muitas outras pessoas que ele achou que ele não precisava mais. E como a gente fala na gíria política, de graça, porque nós estávamos ali acreditando que a gente podia construir um projeto. Ou seja, é um projeto que ele praticamente é amputado. Ele no meio dele. Então ele falou, não, agora eu não preciso mais de vocês, eu vou caminhar sozinho. E o que acontece com a candidatura para governo do Estado? O interior é totalmente diferente da capital. É um outro público, é uma outra realidade. E aí, outro campeonato. Outra forma de pensar. E aí o PSDB é muito forte, tanto o PSDB como o MDB, que acabou ficando mais forte, mas o PSDB é muito forte no interior. E nós sabemos que para o Marquinhos chegar no interior, teria que se fazer um trabalho muito grande. E ele começou fazendo fake news. É um direito dele. Falar Campo Grande, a saúde era mil maravilha, que ele fez. E não era verdade. Então aí o eleitor começou a ver que realmente aquilo que estava acontecendo em Campo Grande não era a realidade que chegava no interior. E aí ele que todo mundo tem parente aqui, exatamente, conhece alguém, vem de vez em quando. Grande. E aí ele começou a desidratar. Então Campo Grande, realmente ele pegou uma prefeitura do Bernal aos pedaços, entregou muito melhor, só que não entregou a mil maravilhas. Então nisso a população falou, peraí, ele realmente não é o cara, ele fez alguma coisa, fez, mas tem pessoas que fez melhor do que ele, que não tem rejeição. Aí veio os problemas também particulares da vida dele, que não foi por falta de conselho, de várias pessoas falaram, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Então,
Mas assim, a gente fala que é a lei da semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. Eu sempre costumo dizer, não faça o mal porque o mal vem. Isso não é somente na política, é na vida. Se você não puder fazer o bem, ou não quer fazer o bem, mas não faça o mal. Se você fizer o mal vai vir para você. Tony, você falou, eu sei que assim, é até deselegante eu perguntar isso, mas assim, fala, mas eu sou do Instituto de Pesquisa, mas eu não tenho tudo na cabeça, né? Sim. Hoje, proporcionalmente, quanto do voto que está no interior, quanto que está na capital? Se falar Campo Grande, maior colégio eleitoral... corresponde a 33% dos votos do Estado. Praticamente um terço. 31%, 33%. No interior, o número de pessoas que acabam não indo votar, distritos, maior. fazenda, quando chove, então acaba sendo maior. Mas, assim, a pessoa tem que estar muito bem em Campo Grande para, a gente fala assim, criar a onda. Já o PSDB fez o contrário, corrida. De fora para dentro. De fora para dentro. Por quê? Eles foram parceiros dos municípios durante os 7 anos de mandato. E isso é uma realidade. Você chega em qualquer município... É o gesto, né? Que fala que a política é gesto. Gesto. Tem lá o investimento do governo do Estado. Então, isso fez com que o PSDB viesse muito forte. O contrário não tem voto e nunca teve voto. Ali foi a onda do Bolsonaro, né? Existia uma polarização entre Bolsonaro e Lula, e no Estado aqui o Bolsonaro acabou fazendo aquela declaração. E o voto de protesto também, né? Então, aí eu sou, é para votar no contrário. O contrário, ele teve voto para deputado estadual também em uma onda, né? Eu costumo dizer, o contrário nunca plantou uma árvore na Mato Grosso do Sul. E o político ele tem que plantar árvore. O que é plantar árvore? É estar no município, é ser parceiro do prefeito, do vereador, da primeira-dama, andar na cidade, nos eventos. E isso não aconteceu com o Contrário. Então a candidatura dele era muito frágil, diferente de uma André Putinelli. Mas conta muito também a questão dos debates, né? E eu acho que aquele pós-debate, o assédio em cima da tua opinião, dos estudos de pesquisa é enorme. Tudo é uma consequência, tudo foi uma sequência de situações. Por exemplo, o Contrário, ninguém não fez media training. E ele tinha uma boa marqueteira do lado dele, que era a Yara, a esposa dele. Então, a media training é você fazer sala de aula todos os dias. Mas será que não era o espelho do Bolsonaro? O Bolsonaro é natural, ele... Não é bem assim, por exemplo. Nós temos número aqui no Estado que nós temos que ser discutido a questão. Quantas cabeças de gado nós temos no Estado? Quantos alunos nós temos aqui na rede pública? Quantos toneladas de papel solano nós produzimos? Qual é o orçamento? Para onde que vai? O Estado que é investido na saúde, educação, no esporte, no lazer. As pessoas têm que saber, eu estou disputando uma eleição para governo do Estado. E o Riedel não só tinha esses números, mas conhecimento, que ele vem ao longo de 8 anos, 7 anos ali ao lado que é a história do número vivo, né? Não é só ter o número, é saber como vai se comportar esse número. Aonde foi aplicado, como deve ser aplicado o novo orçamento. Isso aqui não é brincadeira, não. A economia do Mato Grosso é maior do que a economia da Bolívia. Meu irmão, isso aqui é um país, o Mato Grosso é uma potência. Nós somos uma das maiores economias do mundo, o estado do Mato Grosso do Sul. Nós alimentamos o mundo, nós somos o 5º maior produtor aqui de soja, né? Nós somos produtor de carne suína, bovina, papel celulose, os maiores exportadores do mundo. Então aqui não é brincadeira não, estamos sendo construída a rota bioceânica. Então tem que ter conhecimento, tem que saber discutir os problemas, saber aquilo que vai falar. E isso foi o que aconteceu nos debates. E nós sabemos realmente que o Contrário não estava preparado. Quando ele foge dos debates, ele começou a cair nas pesquisas. Mas quando ele vai no debate, ele se arrebenta porque ele não tinha conhecimento nenhum. Ali o eleitor viu que realmente o Contrário não estava preparado para governar. E no dado estatístico isso ficava claro, esse movimento? Nós fazemos pesquisa todo dia. Aliás, nós fazemos pesquisa, tem o TREC, né? Uhum. E tem também as pesquisas diárias, por exemplo, por município. Nós queríamos saber, por exemplo, como é que estava Dourado, Três Lagoas, Corumbá, Aquidauana, Ponta Porã. Nós estávamos com 5 equipes de pesquisa. Meu irmão, não é brincadeira não, são 5 equipes. Vezes 5 são 25 pessoas. É combustível, é alimentação, é carro, é hotel, é marido perguntando onde a mulher está, é mulher dizendo, a menina perdeu o dente lá em Dourado, né? Estava conversando, fazendo e perdeu o dente, tem que colocar a máscara.
Então, o carro que ferveu, o carro que bateu. Então, não é brincadeira. A pesquisa feita com seriedade, os levantamentos feitos e dá resultado. Qual foi o resultado vamos botar assim, no sentido geral, qual foi a margem de acerto? A nossa margem de acerto foi a melhor aqui no estado do Mato Grosso do Sul para governo. Acima para de 70%? Sim, nós, por exemplo, nós acertamos 21 no primeiro turno, 21 dos 24 deputados estaduais. Muito alto, acima de... 6 dos 8 federais. Acertamos para Senado. Quem que foi no ponto cego, as duas surpresas? O Polon? Para deputado federal foi o Polon, né? E o gordinho do presidente. Esses dois, realmente, eles estouraram de voto por causa do presidente. E também aquela mudança do eleitor na sexta, sábado e no próprio dia da eleição. Quem não tem jeito, né? Foi o pronunciamento do Bolsonaro naquele debate na quinta-feira à noite. Depois ele fez mais 2 lives pedindo voto para o contrário. Realmente isso mudou. Nenhum instituto acertou o primeiro turno em relação a Rídio e a contrário. Tivemos uma que acertou próximo. Só que no dia da eleição nós fizemos a boca de urna e acertamos. Divulgamos às 16h01 numa emissora de rádio que quem estaria no segundo turno era o contrário do Eduardo Ribeiro. Então isso a população foi... Agora, o pessoal do André falou, isso que eu ia falar. Vai passar uma vergonha danada, vai ter que mudar de Campo Grande, mudar de estado. Agora, é nítido que o povo do André Puccinelli tem que mudar, e o próprio André Puccinelli, porque é uma derrota eleitoral muito complicada, numa altura da carreira dele, que depois de ter feito tanta coisa pelo estado, por Campo Grande, chega meio que quase decretando um fim de um ciclo. Essa forma deles de enxergar a política, quando eu falo deles é de um veterano, nesse mundo tão dinâmico como é hoje, ela está nitidamente ultrapassada. Porque hoje em dia tudo é muita rede social, é um eleitor que ele muda de voto de uma hora para outra, é o voto de protesto, é tudo ao mesmo tempo, então fica difícil identificar as ondas, né? Por isso se faz pesquisa. Então, porque o MDB sempre teve muito acesso à pesquisa, né? Mas uma coisa é você fazer a pesquisa e saber interpretar os números e colocar em prática todas as ações. Ele apostou que por ele ter sido governador, e realmente foi bom governador, não foi um péssimo governador. Foi um excelente prefeito de Campo Grande. Sim. Mas só que o eleitor dele ficou velho, muitos morreram. E o passado não pesa, nessa eleição não pesava. Não, ele tinha o eleitor que gostava dele, mas também tinha o eleitor acima de 25 anos que nunca tinha votado nele. Isso contava, né? Não, isso contou muito. Hoje a população do Mato Grosso do Sul é em torno de 25%, 30% até 27, 28 anos. Então esse eleitor nunca tinha votado no André. Então é difícil. E por outro lado, ele acabou se acomodando, acreditando que estaria no segundo turno, né? E no segundo turno ele faria as alianças para derrotar quem estaria com ele. Mas o Lula, por exemplo, em escala nacional, talvez pelo adversário, por talvez posicionamento, ele consegue, apesar de ter 77 anos, atingir o público jovem e chegar longe, né? No caso do André, você acha que o fator renovação pegou mais pesado no regional? Sim, por exemplo, eu dou um exemplo da minha irmã. Ela olha para o filho dela e fala assim, meu filho se formou, Lula, minha filha se formou, Lula, tá vendo essa casa, Lula, tá vendo os terrenos que eu comprei? Foi na época do Lula. Então, realmente o Lula, concordando ou não, direita ou esquerda, foi um excelente governo. Claro que vem problema da administração da Dilma, Michel Temer, mas os 8 anos da administração do Lula foi um dos melhores aqui do Brasil. Antes, o Fernando Henrique também fez uma excelente administração e deixou redondinho para o Lula. Você está fresco. Está fresco por quê? Eu dou um exemplo, é aquilo que eu falei para você. A minha irmã olha para os filhos dela e fala, estão formados por causa do Lula. Foi o ProUni, foi o FIES. Mas o Lula ele sai em 2010, talvez com 80% de aprovação, né? Sim. Tudo. E o André sai em 2014. Mas o segundo mandato do André talvez não foi muito o André, normal. Ele não conseguiu fazer o sucessor. Aí vem, 4 anos depois, ele acabou sendo preso nas vésperas da eleição. Isso pesou muito. Então, isso afastou muitos eleitores. Que é a tal da rejeição cristalizada, né, que falam que ele tem, né? Então, é o voto contaminado. Foi o que aconteceu com o Marquinhos Trade. Acabou tendo um voto contaminado. Né? Por exemplo, os evangélicos, quando chegou na reta final, não queria mais votar no Marquinhos Trade devido aos problemas que apareceram. A Rose Modesta ficou muito limitada.
Nós moramos, infelizmente, até é feio dizer isso, mas eu tenho que falar, nós moramos num estado machista. É um estado que não gosta de votar na mulher. Tanto que nós temos hoje ali uma deputada estadual, né? E na Câmara de Vereadores de Campo Grande também, agora vai ter... Uma federal só também. Então, o número de eleitores, de representantes no sexo feminino... A própria mulher não votando na mulher, né? A própria mulher não vota na mulher. Então, isso aqui é uma cultura. Então, ela acabou tendo muita dificuldade nessa situação e muitos outros fatores, né? Mas, as pesquisas que levantamos, tanto no primeiro turno, aí vem o segundo turno, e também a gente consegue acertar para governo do Estado e para presidente. Nós cravamos para presidente aqui no Estado e em nível de Brasil. Você tem uma ideia, muitas pessoas não sabem. O Instituto Rank foi o segundo melhor número em nível de Brasil. Uma pesquisa que fizemos, terminamos no sábado, em 164 municípios, nos 26 estados da Federação e Distrito Federal, e cravamos a eleição 50,50, deu 50,9. Então, para nós é uma alegria muito grande saber que o nosso trabalho foi feito com seriedade. E tudo abordagem de rua ou chega a fazer por telefone por também? Por telefone, essa em nível nacional foi por telefone. E as pessoas falam, eu não acredito em pesquisa por telefone. As 3 últimas eleições da OAB foi feita por telefone, pelo Instituto Rank, e cravamos todas as 3. Né? Então, assim, o trabalho, quando é feito com seriedade, quando você tem uma boa equipe treinada, quando você tem uma metodologia de trabalho e ama o que faz, que é o meu caso, eu amo o que eu faço, que é levantamento de dados. Então, aí os resultados aparecem. Você vai praticando, você vai fazendo, você vai melhorando e os resultados vão aparecendo. Então, para nós é uma alegria muito grande saber que a gente contribuiu para o processo democrático, saímos de cabeça erguida, ao ponto de um deputado eleito vir questionar os números de pesquisa. Eu falei, olha, você deve desculpa ao nosso instituto, porque você foi eleito e na nossa pesquisa você está entre os 3 que foi eleito no seu partido. Então eu não admito vir falar mal de um trabalho que foi feito com seriedade. Você chegou a cobrar de um jornal também, um outro posicionamento. Posicionamento, porque eu acho que é aquilo que eu falei, existem vários institutos. Então, por exemplo, eu tenho um sobrenome a zelar. Um sobrenome que não veio daqui, veio lá do Japão, meu avô, né? Sakuichi Ueno. Então, meu pai e minha mãe, eu aprendi. Olha, você lute para você ter os seus bens, mas o seu maior valor é o seu sobrenome, né? A sua honra, da forma que você trabalha. E por onde eu passei, graças a Deus, saí de cabeça erguida. Já trabalhei em assessoria de senador, deputado federal, deputado estadual, na Câmara de Vereadores. Fui secretário do município, na ouvidoria municipal de Campo Grande durante os 4 anos e saí de cabeça. Essa é uma experiência que eu quero poder repercutir com você, porque, por exemplo, assim, em geral, o cidadão no Brasil, ele vota como se tivesse assinado uma procuração, depois ele fica distante do político, não devia ser assim, seja ele do legislativo ou do executivo, né? E acompanha reclamando do que está dando certo e do que não está dando certo. No papel da ouvidoria, e que funcionava do lado da controladoria, de uma forma muito organizada naquela altura, o ideal era criar engajamento no cidadão, até para que essa reclamação chegasse até o poder público, isso pudesse ser trabalhado com levantamento e, a partir disso, se originasse políticas públicas, né? Exatamente, veja bem, eu tenho um lema. Como que foi trabalhar isso? Porque assim, as pessoas às vezes elas não têm coragem. Quando a reclamação é no escuro, tá todo mundo um leão. Quando ela fala, não, peraí, eu quero ouvir o que você está falando, daqui eu vou anotar e vou encaminhar para a secretaria tal, eu vou encaminhar para o prefeito tal. Fica mudo, parece que tem medo de trabalhar isso. Mas veja bem, eu tenho um lema que é o seguinte, não basta somente cobrar, tem que participar. Então quando você participa, você tem o direito de cobrar. E nós incentivamos muito, durante os 4 anos que ficamos à frente da Ouvidoria Municipal de Campo Grande, o cidadão a participar. Então, durante as eleições de 2016, a população disse, nós queremos ter um canal de comunicação direto no gabinete do prefeito. Fala Campo Grande. Então, nós criamos, era uma plataforma, que era o site, o telefone 156,
um aplicativo, e-mail e presencial. Então você tinha várias formas de contactar a prefeitura. E tudo isso dentro da lei da transparência. Chegou, sim, você tem que ter uma resposta rápida. E com resposta, dentro de 30 dias no máximo, você tinha que dar uma resposta para o cidadão. Então nós conseguimos resolver várias situações. Por exemplo, quais eram os problemas que se repetiam na época? E nós falávamos sempre para o secretário, prefeito, nós temos que eliminar os problemas que se repetem. Se nós eliminarmos os problemas que se repetem, nós vamos poder cuidar dos outros problemas. Senão, é a mesma coisa de você ficar enxugando gelo. Então, qual era o maior problema dela? Era o tapa-buraco, luminárias. Luminária foi resolvida em Campo Grande. Hoje nós temos as lâmpadas LED, acabou o problema de iluminação. Que é o que chegava de crítica. Exatamente. Os maiores, poda de árvores, né? Falta de vaga nas creches, os buracos no asfalto. E tudo isso nós íamos repassando para os secretários e mapeando Campo Grande em todos os problemas, fazendo relatórios todos a semana, quando não era semana. E o prefeito na época acompanhava isso? Acompanhava de perto. Né? Porque teve aquele caso que ele ligou até num posto de saúde, que tinha chegado uma reclamação por esse aplicativo, e até o pessoal no posto achou que fosse trote, aí ele ligou de novo, confirmou. E em muitas situações, nós íamos até o cidadão, fizemos reuniões em vários bairros, então foi muito legal a experiência. Eu deixei redondo e está servindo até hoje, o telefone do 56, o aplicativo, o site. Né? Mas o que pegou mesmo foi o telefone 156, porque é muito prático e fácil de decorar. 156, você pega o número, liga, já vão dar todas as instruções para você. E isso aproximou-se o cidadão da administração municipal. Se dando conta hoje de resolver o problema, eu não estou mais lá. Mas de lá para cá, muita coisa mudou, né? Hoje talvez as broncas sejam outras. Pelo que falam, o transporte coletivo virou uma situação de ira da população. A qualidade está péssima, né? Então, o transporte coletivo de Campo Grande é uma situação peculiar, e tem que ser enfrentado. Né? Por quê? O que acontece com o transporte coletivo de Campo Grande? A população deixou de usar parte do transporte coletivo, as empresas deixou de ter renda, aumentou-se o número de carros e motos na cidade. O que aconteceu? Aumentou-se os acidentes, né? E isso acabou trazendo um transtorno muito grande na área da saúde, né? Então são pessoas amputadas, pessoas que estão aí no dia a dia por causa dos acidentes. Então isso envolve-se um planejamento muito maior, que é o plano diretor, que é as vias de Campo Grande transformar-se em corredores, em rotas. Tudo isso a gente propôs para o prefeito na época, né? Porque a minha pós-graduação... Chegava para ti isso aí, você ajudava a desenhar. E colocava no relatório. E a minha pós-graduação foi em gestão pública e gerência de cidade. Então eu procurei repassar várias ideias. Muitos foram aproveitadas, muitos não. Eu era simplesmente um ouvidor do município, dando ideias e mostrando para a administração os desejos e os anseios da população. Fiz a minha parte, saí de cabeça erguida, tanto que nunca houve uma reclamação sobre a minha postura. O principal legado, além do dispositivo, é essa dinâmica mesmo, né? Sim. Que é uma dinâmica moderna e simples, né? De certa forma. Tem um negócio interessante que nós criamos lá também na nossa época, a primeira ouvidoria dos servidores do Estado. Fomos pioneiros. Em Mato Grosso do Sul, a primeira ouvidoria dos servidores foi criada no município de Campo Grande. Então isso é uma alegria muito grande de você poder contribuir para o bem da sociedade. Eu acho que isso é o maior legado. Então saber que você digitar lá no Google, poxa, a ouvidoria, quando o Tony Wendel estava lá, funcionava. Não sei como está hoje, não estou criticando. Vou digitar aqui no Google, Instituto Ranking, poxa, os números do Instituto Ranking bateu, era isso mesmo, era verdade. Então isso é uma satisfação muito grande saber que você anda de cabeça erguida, que você contribuiu para o processo democrático e que você também entrou para a história em mais uma eleição. Isso não tem preço que se pague por esses resultados obtidos. Uma pergunta final. Bom, diz a lenda que acaba uma eleição já começam a pensar em outra. Já começou outra. Já tem gente pedindo tendências e perspectivas, porque é uma eleição muito em aberto, né? Sim, nós costumamos dizer que as pesquisas, por exemplo, para 2024 é depois do carnaval do ano que vem, mas já acabei, após a eleição, já fiz 7 orçamentos, né?
já fechamos, né, 2 orçamentos já foram aprovados, já estão em andamento. Então, assim, começa-se outra. Por quê? Nós temos municípios aqui no estado de renda per capita muito elevada, e isso comparado em nível de Brasil. Nós temos Dourados, Nova Alvorada do Sul, nós temos aqui Terenos, cidade aí que está crescendo muito, Três Lagoas, né? Ribas do Rio Pardo, com investimento de bilhões de dólares. Quando a gente fala que está sendo investido lá 4, 5 bilhões de dólares, as pessoas se assustam, mas é verdade, né? Construindo uma mega fábrica aí para exportar celulose para o mundo inteiro. Então, aí as pessoas sentem curiosidade em saber como é que estão a administração, o que precisa melhorar para a reeleição ou para disputar com os atuais prefeitos. Então, não para, a política ela é muito dinâmica. Sem falar que pesquisa, eu não faço somente pesquisa eleitoral. Eu faço pesquisas administrativas e pesquisa também do comércio. Por exemplo, Shopping Campo Grande. Eu participei, na época não era Instituto Ranking, mas eu participei de uma pesquisa quando se levantou aonde ia ser construído o shopping, onde é hoje o Bosque dos Ipês. E a população não queria lá. Olha só. Onde que a população indicou a primeira indicação era em frente do aeroporto de Campo Grande. Ali foi escolhido pela população para se construir um shopping. Ah, não queremos construir porque vai ter que construir baixo por causa dos aviões, vai ter que construir subterrâneo, né? Sim. Estacionamento, enfim. Não quiseram construir ali. O segundo lugar apontado pela população foi no Parque Sota. E na época tinha área lá para construir um shopping. A população queria ali, próximo à avenida, ali nele baixa, né? Grandes avenidas. Isso era meio parecido com o Shopping Campo Grande. Exatamente. E aí, no terceiro local seria ali entre a saída de Três Lagoas e o Dama. Ali foi o terceiro local. O grupo escolheu construir lá onde é hoje o Bosque dos Ipês. Deu no que deu, estão levando prejuízo até hoje. Então, pesquisa é coisa séria. Quando você investe em pesquisa, em consultoria e assessoria, você economiza dinheiro. Então, em vez de você gastar mais, você vai gastar menos. Né? E não dá para contrariar, lógico. Então, né? A tendência todos os grandes investimentos, Estados Unidos, Europa, Japão, aliás, os grandes países, China, antes dele fazer um grande empreendimento ou começar um novo projeto, pesquisa, consultoria e assessoria. É o que nós fazemos. Então, nós tivemos aqui tivemos êxitos aqui em muita eleição de deputado estadual, deputado federal, por questão de ética, nem vou falar os nomes, mas que nós construímos toda uma trajetória para que, ao abrir as urnas, o candidato fosse eleito. Então, mas uma candidatura não é construída do dia para o noite. Não pode ser sorte no dia. Não. Chegar no dia 3 de outubro, dependendo da sorte, é complicado. Nós tivemos candidato que se elegeu com A, e o candidato C gastou 4 vezes mais e não foi eleito. Mas esse candidato aqui, ele soube gastar no momento certo, na hora certa e com o grupo certo. Por isso que se faz pesquisas eleitorais e pesquisas mercadológicas, né? Consultoria e assessoria, que é o que nós fazemos. Perfeito, obrigado, parabéns aí pelo trabalho muito técnico. Eu quero agradecer aqui no MS em Dia e, se possível, colocar o site aqui. Claro, claro. www.institutoranking.com.br. Nós lá fazemos pesquisa política, pesquisa mercadológica, consultoria e assessoria. Eu quero fazer um empreendimento, eu vou construir uma loja. Estamos lá para orientá-lo. Olha, esse ponto aqui não é o ideal. Eu acho que você deveria focar num outro público. Eu quero ser candidato a prefeito no tal município. Beleza, vamos lá levantar, ver como é que está a situação, criar-se um discurso, falar o que a população quer ouvir, né? Então, quando você faz pesquisa, muitas vezes aquele cara que sai com a moça bonita, o cara é feio pra caramba, mas o cara é bom de conversa, ele ganha a menina. Por quê? Porque ele fala o que a namorada quer ouvir. Então é isso que nós levantamos também numa pesquisa eleitoral, onde o candidato vai fazer um discurso que a população quer ouvir.
E se ele conseguir até transmitir... situar ele dentro da realidade. Exatamente. Porque às vezes o candidato está muito na cabeça dele. Não adianta você ir lá em Três Lagoas e falar sobre armamento, lá é celulose, gado, né? Você vai lá em Dourado, você não pode falar sobre papel celulose, você tem que falar do agronegócio. E assim por diante. Por isso que nós estamos à disposição e se precisar da gente, é só entrar em contato com a gente. Muito obrigado. Acompanhe nosso trabalho no www.msindia.com.br ou no canal do YouTube, tem lá os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa na rede social, no Instagram, no Facebook. Até a próxima.